taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,2% no trimestre entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano aqui. Uma queda de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Os dados acabaram de sair, foram divulgados agora há pouquinho pelo IBGE. E aqui na CNN você recebe a informação e a análise também dos nossos especialistas. Agora, do especialista CNN em Economia, Sérgio Vale, que vai avaliar um pouquinho para a gente esses números. Tá tudo bem, Sérgio? Bom dia, hein? Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui. Bom dia a todos que nos assistem também. Prazer é todo nosso sempre. Sérgio, queria que você falasse então sobre esses dados que foram agora há pouquinho divulgados pelo IBGE. Já dá para a gente dizer, Sérgio, que o país está passando por um momento mais consistente de recuperação de níveis de emprego? Eu acho que a gente dá para fazer aquela leitura do copo meio cheio, copo meio vazio, Rafael. A gente tem uma taxa de desemprego que ainda é elevada, né? Desde o ciclo recessivo de 2015 e 2016, a gente não conseguiu furar o bloqueio e voltar para uma taxa de um dígito no desemprego, mas a boa notícia é que nessa provável saída da pandemia que a gente está passando agora em 2022, os números estão de fato bastante melhores, especialmente alguns segmentos que sofreram muito durante a pandemia e agora estão com uma sinalização melhor, que é o caso de serviços. Há alguns sinais também de uma recuperação incipiente, ainda fraca, na massa de salários ao longo dos últimos meses, que também dá um alento ao longo desse ano. Então, assim, é uma taxa que, apesar de ser elevada, ainda tem um contingente muito grande de desempregados, a gente vê uma evolução positiva em praticamente todos os números. A gente tem contratação formal maior, a gente tem uma leve queda na informalidade, então são números bons, né? Mas esse é um retrato de agora. O que a gente precisa acompanhar e causa um pouco de preocupação para 2022 é que a gente tem um cenário de juros elevados, a gente ainda tem um cenário de inflação também bastante forte, que tira a renda real da população, então a gente precisa acompanhar. É um resultado positivo, mas a gente pode ter dificuldades à frente ainda, infelizmente. Agora, Sérgio, a gente ainda tem uma população desocupada de 12 milhões de pessoas, né? Esse número deve continuar melhorando nos próximos indicadores. A gente consegue, com todas essas dificuldades que você levantou, né? Inflação alta, taxa de juros muito alta, crédito consequentemente muito alto, guerra na Europa, eleição se avizinhando. A gente pode projetar o quê para o médio prazo, Sérgio? Você elencou muito bem os problemas para frente, Rafael. A gente tem muitas dificuldades, tem muitas turbulências, muitas incertezas, e assim como a gente não vê a própria taxa de desemprego voltar rapidamente para um dígito, acho que provavelmente esse ano a gente não vai conseguir ver isso ainda acontecer, talvez ano que vem, o próprio número em si de desempregados, ainda na casa de 12 milhões, provavelmente a gente ainda vai ver ao longo desse ano ela também em dois dígitos, né, acima de 10 milhões. Então, assim, é um processo lento de recuperação que a gente está passando agora e que tem o lado positivo que a gente está tendo uma recuperação boa na saída da pandemia, mas tem esses percalços à frente que colocam uma certa trava para ter uma recuperação mais forte, né? Não tivesse isso, talvez a gente conseguiria entregar até com mais rapidez uma taxa de desemprego de um dígito esse ano. Mas são muitas incertezas à frente, a questão eleitoral, os impactos da guerra da Ucrânia aqui, especialmente em termos de inflação e de juros, que colocam um pouco de nuvem numa recuperação mais forte de mercado de trabalho. Está avançando, está indo no caminho correto, mas vai ser mais lento do que a gente gostaria. Agora, Sérgio, o aumento de empregos com carteira assinada foi de 1,1%, né? A gente pode falar que isso significa um reaquecimento da economia, portanto, os empresários procurando formalizar os seus trabalhadores, é consequência imediata uma coisa da outra ou não necessariamente? Esse número é muito importante, porque a gente passou muito o ciclo da pandemia, né, Rafael, 2020, 2021, com uma queda muito forte do emprego formal, uma recuperação muito grande do emprego informal e também do MEI, né, das pessoas que decidiram, ao sair do mercado de trabalho, formal ou informal, abrir seu próprio negócio. O que a gente está vendo agora, os dados do CAGED, de certa forma, estão mostrando isso também, é que as empresas estão voltando a contratar
com carteira assinada, num ritmo mais forte do que a gente teve no começo do ano passado, por exemplo, e isso é positivo, né? Então, a gente tem um mercado de trabalho hoje que ainda está frágil, muita gente desempregada ainda, mas a leitura, quando a gente olha os dados abertos, dá uma sinalização positiva. A gente, de certa forma, está normalizando uma situação que foi muito anormal durante a pandemia. Não dá para comemorar ainda, a gente não está no ritmo adequado ainda de contratação e de crescimento de emprego formal que a gente gostaria para trazer essa taxa de desemprego e essa quantidade de desempregados de 12 milhões de pessoas mais para baixo. Isso vai levar tempo para ocorrer, infelizmente. Agora, Sérgio, para a gente encerrar, você citou aí o setor de serviços se recuperando da pandemia, né? Além do setor de serviços, onde estão e onde estarão os empregos? Quais são aqueles setores que, apesar dessa conjuntura não muito favorável, de juro alto, inflação alta, quais são os setores que, apesar disso, conseguem gerar emprego, gerar vaga de trabalho formal? Serviço certamente vai ser o carro-chefe, Rafael. Não foi o carro-chefe nos últimos 2 anos, mas certamente esse ano, quando a gente compara com comércio, quando a gente compara com indústria, construção, indústria e construção vão ser 2 setores que vão estar no ritmo menor de expansão esse ano, por conta justamente da conjunção de inflação e juros, mas serviços ainda está nessa recuperação de saída da pandemia, que é importante. Então, acho que quando a gente olha, né, os segmentos de emprego esse ano, sem sombra de dúvida, serviços vai ter um elemento bastante positivo. E a gente não pode esquecer também o mercado de commodities. Né, o setor agrícola, apesar de contratar menos do que serviços, está num ritmo positivo por conta dos preços das commodities. As regiões em que se encontra esse setor estão bastante dinamizadas, estão com um crescimento mais acelerado. Isso ajuda também no emprego desse segmento ao longo desse ano. Pensando aqui não só no emprego de contratação específica ali na fazenda, mas toda a cadeia do agronegócio, que no Brasil é bastante grande. Quando a gente pega toda a cadeia, fazenda, serviços, distribuição, exportação, a gente está falando de quase 30% do PIB brasileiro. Então, melhorar preços agrícolas como a gente tem agora tem um efeito negativo de inflação, mas ajuda muito os setores locais onde a agricultura está presente. Isso acaba significando mais emprego também. Sérgio, obrigado por ajudar a gente a entender esses dados todos do IBGE. Bom dia para você, até a próxima. Bom dia, Rafael, foi um prazer, até a próxima. Até, a gente ouviu aqui o Sérgio Vale, que é especialista CNN em economia.